Deus não quer que você e eu andemos ansiosos. Ele vai dizer aqui na palavra dele o porquê ele não quer que nós estejamos ansiosos. No final, nós iremos estar orando juntos. A medicina diz, dependendo do grau e da frequência, a ansiedade pode se tornar patológica e resultar no transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade é um reflexo de proteção, uma fuga do medo. Mas o transtorno de ansiedade está ligado a medos exagerados e que não existem. Mas a pessoa fica constantemente preocupada com aquilo, explica o psiquiatra Gustavo Carrou. O principal sintoma psicológico ligado à ansiedade é o medo, preocupações exageradas e o medo de realizar certas ações com o receio de falhar, trazem a sensação de impotência e podem afetar a autoestima, já que a pessoa deixa de cumprir tarefas possivelmente simples, apenas por acreditar não ser capaz de fazê-la. O aprendizado e o desenvolvimento também podem ser afetados, assim como a vida social, principalmente se a ansiedade aparecer acompanhada de timidez ou depressão, confusão mental e dificuldades para relaxar e dormir também podem surgir. É comum depois aparecer a sonolência e o cansaço físico. Outros sintomas também podem aparecer, como somatização, ou seja, a pessoa transforma a ansiedade em problemas físicos. A quantidade deles é extensa, mas os sintomas mais comuns são falta de ar, coração acelerado, podendo ser acompanhado de dores no peito, mãos e pés úmidos, dores de barriga e enjoos, falta de ar e tensão muscular. Então, eu estou aqui no site de medicina. Esses são os sintomas que a medicina fala que vai acontecer na vida de uma pessoa extremamente ansiosa. Mas vamos para a Bíblia. O que é que Deus fala? O que é que Deus pensa? O que é que Deus orienta a você e a mim quanto à ansiedade? Em Provérbios 12:25, a palavra de Deus diz: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. É por isso que você e eu temos que tomar muito cuidado com quem nós conversamos, com quem você divide a sua ansiedade, as suas preocupações, os seus desejos, seus sonhos. Tem gente que é usada pelo diabo. Tem gente que, se você falar um sonho, a pessoa, por inveja, por incompetência, ela vai tentar jogar ali um balde de água fria nos seus sonhos. Às vezes a pessoa não é má, mas ela diz assim: eu conheço alguém que tentou isso e não deu certo, então não vai dar certo com você. Ou por inveja ela vai dizer assim: até parece, eu tentei e não consegui. Quem é ela? Ela é menos instruída, ela é menos capaz, ela fala pior do que eu, ela mora pior do que eu. Então ela vai fazer de tudo para que o seu sonho não seja concretizado. É muito importante você e eu sabermos com quem nós estamos dividindo os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Porque uma palavra mal falada, maldita, aí de onde vem a origem da palavra maldita, vai fazer com que você desanime de algo que você está tentando. Agora, uma palavra de incentivo vai fazer toda a diferença. É por isso que nós temos que compartilhar nossos sonhos com pessoas da mesma fé, com pessoas com os mesmos objetivos. Nós temos que vigiar nesse caso. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10 diz: afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do corpo. Como lemos no site de medicina sobre os problemas que virão no corpo de alguém que está extremamente ansioso, Eclesiastes, a palavra de Deus está afirmando que nós devemos afastar a ansiedade do coração e acabar com o sofrimento do nosso corpo. Aí, a medicina apenas comprovando o que a palavra de Deus já afirma. Porque a ansiedade é uma coisa da mente, é uma coisa do psicológico, do emocional. Mas, uma vez que continua persistindo, continua se avolumando, crescendo,
vai trazer problemas, com certeza, para o nosso corpo. Pois a juventude e o vigor passarão. A juventude e o vigor da juventude passarão, são passageiros. Porque quando você e eu ainda somos jovens, ou quando o jovem tem aquela ansiedade controlada, uma ansiedade que é canalizada para projetos, quando ela é controlada, ela vai adiantar muitos anos na vida de alguém. Quando a pessoa deixa de ser jovem, ela não tem mais o mesmo vigor, a mesma força, a mesma disponibilidade. Então é importante o jovem fazer o quê? Pegar toda a ansiedade, controlá-la e canalizá-la para a energia, para a execução de serviços de trabalho, adiantando coisas que lá na frente, uma vez que ela não vai ter mais o vigor físico, as coisas estarão resolvidas. O Senhor Jesus, diante da multidão, em Mateus capítulo 6, versículo 27, ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado, na medida romana, na medida do tempo de Jesus, era essa medida aqui do dedo médio até o cotovelo. Então o Senhor Jesus está dizendo, é uma medida tão pequena, mas você não pode acrescentar nem mesmo uma medida desse tamanho, tão pequena, mesmo que seja pequena, na sua vida, se você estiver ansioso. Se você estiver ansioso, você não pode acrescentar um dia, por exemplo, na sua vida. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, você não precisa ficar ansioso, porque o Pai, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida de nós. A ansiedade é uma coisa terrível. Por exemplo, a pessoa quer realizar um projeto em 2022, mas ela já está ansiosa hoje. Mas se ela pode resolver ou acrescentar ou adiantar algumas coisas para que lá parte já esteja realizada, tudo bem, é só relaxar, se libertar da ansiedade e resolver o problema. Mas o problema também é quando muitas vezes a pessoa nem consegue adiantar algo do processo, não pode fazer nada, tem que esperar mesmo a data chegar para começar a resolver as coisas e a pessoa já está ansiosa hoje. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um dia à sua vida, você não pode adiantar as coisas, você tem que relaxar, ficar em paz. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você e de mim. Não faltou nada, não vai faltar, só vai ter acréscimo na sua vida. Nessa pandemia, por exemplo, muita coisa ficou clara, ficou esclarecida de que o homem não precisa ficar ansioso. Porque muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo estavam num ritmo acelerado, trabalhando e de repente teve que fechar, por exemplo, a empresa. Teve gente que quebrou a empresa, trabalhando mesmo 12, 14, 16 horas por dia. Tinha gente que acordava 4 da manhã, trabalhava até meia-noite. Mas de repente ela se pegou numa situação que ela não podia sair nem de casa. E quantos não perderam a vida? Do que adiantou a ansiedade? A pessoa trabalhou, ajuntou, acumulou e não desfrutou do seu trabalho. Tem gente que vai trabalhando por anos e anos sem férias, sem uma licença, sem um descanso, sem uma folga, sem desfrutar do fruto do seu trabalho. E de repente a pessoa se pega cansada fisicamente de tal maneira que ela tem que ser hospitalizada, tem que fazer tratamento. Tem gente que por mais que prosperou não consegue relaxar no final de semana. Ela está sempre trabalhando. Isso me faz lembrar um filme que eu assisti, que um ET vinha na Terra e ele trabalhava 24 horas. E o humano, um terráqueo, perguntou para ele assim, lá no seu planeta, vocês descansam? Ele disse assim, descansamos. Ele perguntou, o que vocês fazem quando vocês descansam? Ele disse assim, nós fazemos pesquisa, ou seja, não descansava, nunca descansava. Então é importante você e eu saber de uma coisa, lembrar todos os dias, Deus, Ele tem cuidado de você.
Então, o que nós devemos fazer? Quando nós acordarmos pela manhã, levantar as nossas mãos e dizer: Pai, muito obrigado. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, tudo vai ficar bem. Convidar o Espírito Santo para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para que a ansiedade desapareça de você, todos os sintomas do seu corpo também desapareçam. Tem que relaxar, tem que saber, tem um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que com uma orientação, com uma inspiração, eu resolvo em minutos coisas que poderia levar anos para ser resolvida. Mas uma pessoa só consegue raciocinar, só consegue pensar, só consegue avaliar, só consegue ser inspirado quando ela está relaxada, quando ela está com a sua ansiedade no seu devido lugar, que é lançada às mãos do Senhor. E mais uma vez ele está dizendo por que nós temos que lançar sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você e de mim, Deus tem cuidado da sua família. A recomendação do Senhor é: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Deus tem cuidado de você. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você para, se possível, fechar os seus olhos, porque nós iremos orar por você. Pai, a tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra recomenda que nós devemos e temos que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E eu peço por esse irmão, por essa irmã que está assistindo esse vídeo nesse momento. De repente ela se encontra numa situação de ansiedade. Talvez ela já esteja sentindo no corpo os efeitos de uma vida ansiosa, os efeitos de um dia carregado de ansiedade, carregado de emoção, carregado de transtorno emocional. E eu te peço, Espírito Santo, visita o coração dela, visita o coração dele, traz sabedoria para ele, traz entendimento para ele, traz fortaleza para ele, conscientiza ele de que o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado dela, tem cuidado da família dela, e que ela pode descansar no Senhor, ela pode confiar no Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que abraça, um Deus que traz paz, a paz que excede todo entendimento. A tua palavra diz que nós devemos também renovar a nossa mente. Ensina o meu irmão, Pai, e a minha irmã a renovar a mente com a palavra, para que ela possa experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. E eu te louvo, Pai. Te louvo porque eu sei que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor sempre cuidou de nós e o Senhor vai continuar cuidando de nós. A tua palavra diz que a tua mão continua estendida. A tua palavra diz que o teu ouvido continua ouvindo. A tua palavra diz que os teus olhos passam por toda a terra para se fazer forte para aquele cujo coração é do Senhor. Que nós tenhamos, Pai, esse entendimento, que quando nós colocamos em tuas mãos a nossa vida, o Senhor realiza os desejos do nosso coração. Nos ensine, Pai, a confiar no Senhor e na tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. E não esqueça, Deus é bom em todo tempo e Ele não muda. E somente Deus é bom deste jeito, desta forma. Fique com Deus. Um abraço e seja abençoado na prática desta palavra. Amém.